estudante do 8º ano. Olá, Gilbert, que nos acompanha nesta aula. Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa. Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Espero que tenham descansado durante as férias e que agora estejam aí animados e vão aproveitar as nossas aulas aqui do Se Liga para enriquecer, para construir conhecimentos e para estudar um pouquinho mais. Não é isso? Então, fiquem atentos e agora nós vamos trabalhar nessa aula de hoje um texto, um gênero textual muito gostoso, muito interessante e que faz parte de todas as nossas provas, do Enem, dos concursos, né? E que exige um olhar diferenciado para a interpretação. Nós vamos trabalhar a charge, tá? Então, na aula de hoje, a habilidade trabalhada, nós vamos focar nesta habilidade, que é analisar textos de opinião, artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts de blogs e de redes sociais, charges, memes, gifs, etc. E posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente aos fatos e opiniões relacionados a esses textos. Então, para desenvolver essa habilidade, eu escolhi hoje a charge, ok? Então, vamos lá, que no final da aula, se você ficar atento, fazer as suas anotações, faça isso. É muito bom quando você está estudando, ouvindo, anotar. Fala, olha, isso que a professora Rose falou é importante. Anote aí no seu caderninho, porque depois você pode rever as suas anotações para fazer atividades, para estudar. Então, ao término dessa aula, você será capaz de identificar, olha só, identificar o objetivo da charge. Todo texto possui um objetivo, todo texto possui uma finalidade, um intuito. Então, aqui no caso, presta atenção que você precisa saber no final dessa aula. Mas qual é mesmo o objetivo de uma charge? Para que o chargista escreve uma charge? E quem é o chargista? É a pessoa que escreve uma charge, que cria uma charge. Relacionar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, vamos recapitular aqui. O que é mesmo a linguagem verbal? A linguagem verbal é a linguagem que usa palavras, não é isso? E a linguagem não verbal é a linguagem, as imagens. Então, na charge nós vamos ter imagens e olha, você pode ter certeza que as imagens de uma charge, ela é rica, uma quantidade, porque você precisa entender a imagem para você entender a mensagem, né? Então, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, elas se complementam para dar sentido à charge. Identificar a linguagem usada na charge. Qual é a linguagem usada? Será que eu posso usar a linguagem informal em uma charge? E o que é mesmo a linguagem informal? O que é uma linguagem formal? Quando eu devo usar a linguagem formal e a linguagem informal? Na charge, eu posso usar, o chargista, ele pode usar a linguagem informal? Então, nós vamos ver isso aqui nessa aula, numa atividade que nós vamos desenvolver. Então, a linguagem informal é a linguagem do nosso dia a dia. É a linguagem que eu uso com meus amigos para bater papo no boteco, para bater papo no recreio, para bater papo na pracinha. Então, essa é a linguagem informal. É a linguagem que eu não preciso preocupar
par, né? É uma linguagem descontraída. Eu uso com amigos ou com familiares. E a linguagem formal é uma linguagem regrada, ela possui as regras. Eu preciso colocar ali as regras gramaticais. E onde eu aprendo a linguagem formal? Na escola. Então, as pessoas que têm o privilégio de ir à escola, como você, que tem esse privilégio de matricular e de ir à escola, aprende a linguagem formal. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa charge de hoje vai ter a linguagem formal e a linguagem informal, ok? E e no final dessa aula, olha que legal, você vai saber posicionar de forma crítica diante de uma charge. Olha só, quando eu consigo ler um texto, ler uma charge e posicionar, é dar a minha posição. Eu tenho um argumento para isso. Eu acho certo ou eu acho errado, mas não adianta só eu achar isso aqui está certo ou está errado, eu concordo com o chargista ou eu discordo. Não, por que eu concordo? Ou por que eu discordo? Tá? Então vamos lá, é você saber posicionar e argumentar. Então, para você, presta atenção, vou até voltar, para você conseguir, no final da aula, saber, ser capaz de tudo isso que eu acabei de falar, nós vamos aqui interpretar, compreender e interpretar uma charge. Então, preste bastante atenção na linguagem verbal e na linguagem não verbal, que eu já falei tanto aqui, tá? Então, a charge chama desigualdades sociais. Presta atenção aqui, eu tenho um senhor, né, que é o pai, com o filho. E olha o que o filho, ele está entregando para o filho uma coisa. Olha só, ele fala assim, filho, ai, pede para você. Aí, do outro lado, bem perto dele, nós temos uma senhora com uma criança no colo, né, aqui no ombro, e com uma outra criança. Uma criança do lado dela. E onde que ela está? Tudo isso é importante. Olha a linguagem não verbal. Olha onde que ela está. Ao sinal de trânsito, ao carro. Então, ela está no sinaleiro. Ela está no meio na rua. Ela está no passeio. E olha a linguagem verbal. Filho, você vai e pede. Deu para você notar? O pai fala, filho, ai, pede para você. E a mãe fala, filho, você vai e pede. Presta atenção, o que o chargista quis passar para nós? Qual é a mensagem? Ou qual a crítica? O objetivo da charge, ela tem até um tom, um humor, mas é um humor que faz o leitor a pensar. Ele quer passar ali uma crítica. Então, eu preciso perceber nessas imagens, na linguagem não verbal e na linguagem verbal, olha o jogo de palavras que ele fez. iPad com filho, você vai e pede. Mas olha a escrita, né? Então ele fez um jogo de palavras. Vamos lá na nossa interpretação? Vamos ver se você entendeu tudo? Olha só, a charge em análise tem como objetivo principal. Qual é o objetivo? Qual a intenção desse chargista? O que ele quis passar para quem leu essa charge? Foi promover uma reflexão sobre o uso exagerado de tecnologia pelas crianças? Em algum momento falou de tecnologia, de uso exagerado?
Não. A única coisa de tecnologia que tem ali foi que o pai deu um iPad, né? O que é um iPad? iPad é um aparelho, né? É a tecnologia, mas não está usando, não está falando do uso exagerado. É retratar a dura realidade dos pedintes nas grandes metrópoles brasileiras. Ali tem até falando sobre pedinte, mas lá retrata, está falando dessa dura realidade? Vamos deixar isso aí, né? É provocar uma reflexão sobre a péssima distribuição da renda no Brasil? Olha só, pode ser essa, mas temos que ler todas. É fazer uma crítica sobre a alta natalidade, sobre a alta taxa de natalidade das camadas mais carentes da população? Não, em momento algum falou isso. Então, qual é a mais completa? O que ele quis criticar aqui? Qual a mensagem que ele quis passar para nós? Ele quis provocar uma reflexão sobre a péssima distribuição de renda no Brasil. Por que isso? Olha só. Olha só. Ele colocou bem do lado. Então aqui, gente, deixando bem claro, quando a mulher fala, filho, você vai e pede, nós não podemos ter aqui um preconceito linguístico. Ela passou a mensagem? Sim. Nós entendemos o que ela quis dizer? Sim, nós conseguimos. Mas por que ela fala assim? Porque, infelizmente, nem todas as pessoas têm essa oportunidade de ir para a escola. E essa senhora aqui, ela demonstrou isso. Então, ela não usou, ela usou a linguagem informal. Não quer dizer que uma é certa e a outra errada. Não existe certo e errado, né? Ela passou a mensagem, ela só não teve essa oportunidade de ir à escola. Isso precisa ficar bem claro, ok? Então, entenderam aqui qual é o objetivo da charge? Olha só, em fio, você vai e pede. Pode-se observar uma linguagem do tipo, já até respondi para você, né? Formal, porque respeita as regras gramaticais. Ela respeitou as regras gramaticais? Ela é formal? Não, né? Por quê? Porque ela usou fio, ela usou você, e aqui ela tinha que usar filho, você, né? Então, a linguagem formal é a linguagem que é preciso usar as regras gramaticais, né? É técnica porque representa termos próprios de uma profissão? Não, porque técnica, o que é a linguagem técnica? É a linguagem de um médico para médico, que eles falam palavras que só eles entendem. Se falar comigo, eu não vou entender. Por quê? Porque é uma linguagem da medicina, e aqui não é o caso. É coloquial porque caracteriza uma linguagem simples e popular? Pode ser. Vamos ver a outra. É informal porque está presente no cotidiano de pessoas com bom nível de instrução? Não, ela é até informal. Mas o restante da frase, né? Porque está presente no cotidiano de pessoas com bom nível de instrução? Não, porque mostrou que essa mulher, ela não teve oportunidade de ir para a escola. Então, a resposta correta é uma linguagem coloquial, é uma linguagem que caracteriza uma linguagem simples, é uma linguagem popular. Entenderam aqui, então, o que é a linguagem formal e não formal? E aqui, que é uma linguagem coloquial, é uma linguagem informal. Mas não se esqueça, enfatizando, não podemos ter o preconceito linguístico. Vamos lá. Além das imagens, outro recurso importante é a linguagem verbal. Ao analisar a linguagem utilizada pelo pai e pela mãe, podemos inferir que as duas linguagens estão no mesmo nível coloquial e não diferenciam os personagens?
É isso? Não, né? O pai usou uma linguagem mais formal. A forma de falar é mais um elemento da charge que mostra a questão da desigualdade social e cultural dos personagens? Olha, a forma de falar é mais um elemento da charge que mostra a questão da desigualdade social e cultural dos personagens. Pode ser. Ou o pai usou um termo em inglês e a mãe usou o mesmo termo traduzido em português? Não, não é o caso. A linguagem utilizada pelo pai caracteriza a linguagem urbana e a linguagem utilizada pela mãe caracteriza a linguagem interiorana? Também não. Então aqui foi a forma de falar é mais um elemento da charge que mostra o que o chargista quis demonstrar a desigualdade social e cultural da personagem. Tá dando para entender aí direitinho? Aqui nós temos um texto 2. Olha só. Na infância, Juquinha usava o telefone para infernizar todo mundo com trotes. Hoje, os operadores fazem ele provar do seu próprio veneno. Olha aqui, operadora. Que? Hein? Ope! Droga! Caiu de novo. Vamos reescrever a charge? Se eu fosse reescrever a charge, reescreva aí. Olha só, aqui eu tenho o quê? A fala de um narrador. Não é a fala do Juquinha. O narrador está falando que na infância o Juquinha usava o telefone para infernizar todo mundo com trotes. Aí tem outra fala do narrador. Hoje as operadoras fazem ele provar do próprio veneno. E aí sim, você vai colocar travessão que em droga, caiu de novo, outro travessão, que é o quê? Olha só, agora o pessoal da operadora tá ligando pro Juquinha, né? Então, olha só o que ele quis criticar aqui. Então, a charge em análise faz uma crítica. Qual é a crítica aqui? A charge em análise faz uma crítica às atitudes inconsequentes das pessoas que passam trotes. Em momento algum, falou de pessoas que passam trotes. Só falou que o Juquinha passava trote. Não é isso? Ao mau serviço prestado pelas operadoras de telefonia, pode ser. Ao desperdício de tempo e de dinheiro gastos em ligações inúteis, não falou isso lá. Ao custo elevado dos preços pagos pelos consumidores, também não. E o que está acontecendo hoje, gente? Todo mundo reclamando que a todo momento tem telefone, né? Tem ligação de telefonias, de operadoras, e aí ninguém atende. Não é isso? Então, a crítica aqui foi sobre ao mau serviço prestado pelas operadoras de telefonia. A expressão, olha só, provar do seu próprio veneno, presente no segundo quadrinho, apresenta significado semelhante a que outro ditado popular? Olha só, o Juquinha contou no primeiro quadrinho que o Juquinha passava trotes, não é isso? Adorava passar trotes. E agora a operadora liga para o Juquinha, né? E ele nem atende. Então ele faz de conta que caiu, porque acha que é um trote. Provar do seu próprio veneno quer dizer, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Não, né? Porque esse aí é uma coisa que você insiste tanto até conseguir. Em terra de cego, quem tem um olho é rei? Também não. Em casa de ferreiro, o espeto é de pau? Não, né? Isso é quando fala assim, nossa, a pessoa faz tudo para os outros, ele é esse profissional, mas não faz em casa. Ou é quem com ferro fere, com ferro será ferido? Isso aí, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É a mesma coisa de provar do seu próprio veneno. Então, é importante saber
a charge é um gênero jornalístico, eu já falei, representa a atualidade, linguagem verbal e não verbal, são fatos, expressa fatos por meio de desenhos de caricaturas e aponta um exagero para provocar o humor e o riso, né? Então, essa é a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.